ofendido. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou: sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos como exemplo o nosso mestre. O nosso mestre é nosso exemplo. A Bíblia vai nos dizer que pegaram o nosso mestre, fizeram o que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, cuspiram na face dele, esbofetearam a face dele, bateram no Senhor Jesus Cristo, 40 chicotadas deram na face, nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo, pegaram um pedaço de cana e deram na cabeça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que o sumo sacerdote faz uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo responde a ele, e o soldado chega no rosto do Senhor Jesus Cristo e dá um tapa. Pá! É assim que você responde o sumo sacerdote. Tantas coisas fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele não amaldiçoou a terra, ele não amaldiçoou quem bateu nele, ele não falou nada quem falou contra ele, mas a Bíblia vai nos dizer que ali ele olha para o céu e ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O nosso Senhor é exemplo. Irmão, não adianta a gente botar terno, não adianta a gente vestir roupa de crente, se a gente não obedecer o que a Bíblia nos manda. A gente só vai estar dentro da igreja nos enganando a si mesmo. Você já viu aquele ditado: nadar, nadar e morrer no seco? A pessoa que não obedece a palavra do Senhor, ela só vai ficar dentro da igreja nadando, nadando, mas no dia da salvação Jesus vai chegar, vai falar com ela: vem cá, você, porque a Bíblia nos fala no livro de Apocalipse que todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para ser julgado, ou grande ou pequeno, ou branco ou preto, ou rico ou pobre, não vai ter para onde fugir. Todos nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Jesus. Aí Jesus vai chegar: vem cá, você amou? Não. Vem cá, você perdoou? Não. Vem cá, você obedeceu os meus mandamentos? Não. Vem cá, quando você estava na terra, você amou a minha palavra? Você obedeceu meus mandamentos? Não. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você acha que aqui Mateus capítulo 5, que eu li, das bem-aventuranças que Jesus falou com o seu discípulo, foi para quê? Quando você pega seu filho, que você ensina seu filho, você ensina seu filho para quê? É para seu filho acertar ou para seu filho errar? Você ensina seu filho para seu filho acertar, né? Você chegar: meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo. Quando Deus ele nos ensina, irmão, é para isso, é para a gente não errar o caminho do céu, é para a gente chegar lá no céu. Por isso que vale a pena, como está escrito no livro de Provérbios. Livro de Provérbios fala: sábio é aquele que atenta à correção. Porque sábio, porque quando você atenta à correção, Deus está te livrando a sua alma do fogo do inferno. Mas o soberbo que não quer ouvir, que não fala, pode reparar, se toda pessoa que não ouve conselho, se ela não anda quebrando a cara. Pode reparar de toda pessoa que não ouve conselho dos pais, que não ouve conselho do seu pastor, que não ouve conselho da palavra. Pode reparar se ela não anda tomando tropeçada. Pode reparar. É ou não é? E uma disso foi Pedro, né? Pedro tomou as duas burdoadas, mas depois ele veio para o caminho. E Jesus falou com ele: Pedro, quando tu te converteres,
você vai guiar seus irmãos. Eles se converteram. Mas antes disso, Jesus estava com ele, Jesus só ensinando, mas Pedro só tomando porrada. E Jesus só repreendia Pedro. Pedro chegou ali e naufragou. Jesus pegou e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro chegou ali e estava com Jesus, e Jesus pegou e falou: Pedro. Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, e Jesus só repreendeu: Pedro, quem confere o fé, Pedro, quem confere com fé é ferido. Só ensinando a ele como um cristão tinha que se comportar. Mas Pedro estava duro, até quando ele veio cair na real, ele falou: rapaz, eu vou ter que entrar no prumo, eu vou ter que entrar na linha, porque senão, se eu não entrar no prumo, eu vou ser que nem Judas, vou me perder. E Judas se perdeu. Judas ali traiu Jesus e foi se enforcar. Se perdeu porque não ouviu o ensinamento de Jesus, não quis andar na palavra de Deus, e Pedro se perdeu e perdeu sua salvação. Mas a palavra de Deus está aqui para nos direcionar, porque Deus quer que você chegue no céu. Deus quer que você tenha a salvação da sua alma. Glória a Deus. Está terminando, está terminando. Pode até 0 horas, pastor. Misericórdia, brincadeira, pastor. Mais alguns segundos, mais alguns minutos aqui, eu estou encerrando, irmão. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, a terceiro ensinamento que Jesus nos deixou para a gente fazer é orar. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga orar. Diga orar. A igreja primitiva era um modelo de oração, né? Você vai ver que a igreja primitiva, ela só andava na oração. Por quê? Porque Jesus ensinou. Teve uma certa vez que eles chegaram para o Senhor Jesus, pegou e falou: Senhor, os discípulos de João Batista oram, nos ensina a orar. Aí Jesus pegou e falou o quê? Esse Pai Nosso que eu falei aqui nesse instante aqui, foi a oração, a primeira oração que Jesus ensinou seu discípulo a orar. Olha, quando orares, ora assim: Pai Nosso que está no céu. Então Jesus começou a ensinar aos seus discípulos ali a oração. E depois que Jesus partiu dessa terra, você vai ver que os discípulos aprenderam, porque os discípulos andavam de constante oração. Você vai ver isso quando Pedro foi preso. Quando Pedro estava ali na cadeia, a Bíblia vai nos dizer que ali a igreja não cessou de orar, a igreja não parava de orar. E Pedro ali preso e a igreja na oração. Pedro preso e a igreja orando. Pedro preso e a igreja na oração. A igreja só veio parar de orar quando ali Pedro foi solto. E nós, como servos de Deus, nós temos que tomar por exemplo a igreja primitiva, como modelo a igreja primitiva, porque a Bíblia vai nos dizer: quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. A Bíblia vai nos dizer, que nos mostrar que a oração é a chave da vitória. É através da oração é que Deus vai libertar o seu esposo. É através da oração é que Deus vai salvar o seu filho. É através da oração é que Deus vai libertar aquele ente querido do Senhor. É através da oração. A oração é um modelo que nós temos que seguir, porque a igreja primitiva viveu diante da oração. Vemos diante da Bíblia vários personagens que tiveram vitória diante de Deus por causa da oração. Veja ali Josué. A Bíblia nos fala que Josué orou, mas não foi só que parou. Ali as pessoas daquela época, elas não entendiam fugi até o nome agora aqui, de astrologia. Porque se você for ver, quem fica em movimento é a terra. O sol ele fica parado. Então quem parou foi a terra, não foi o sol. Porque o sol ele já fica parado. Quem fica em movimento é a terra. A terra que fica rodando ali, ó. Fica rodando. Então, como Josué não conhecia ali de astrologia, ele pegou e falou que o sol parou. Mas quem parou foi a terra. E Deus fez a terra parar para poder dar vitória ao seu povo por causa da oração. Deus fez ali a terra parar para dar vitória a Josué. Por quê? Porque se ali a terra não parasse, já estava escurecendo, ninguém ia ver ninguém. Mas ali Josué orou e Deus parou a terra
para ali escurecer, e ali Josué e seus soldados venceram o inimigo através da oração. Quem pode dar glória a Deus? Vemos mais um exemplo de oração, é Ana. A Bíblia vai nos dizer que Ana não podia ter filho, mas a Bíblia vai nos dizer que ali Ana se pegou na oração, orando, buscando a Deus, e a Bíblia vai nos dizer que ali, uma certa feita, ali Deus abriu a madre de Ana através da oração. Quem pode dar glória a Deus? Meu irmão, o crente que não ora, o diabo vence ele facilmente. Você acha que o diabo ele luta com a gente para não orar? Por quê, irmão? Quantas vezes nós chegamos de manhã para orar, bate a fraqueza? Quantas vezes chegamos de manhã, de noite para orar, bate a fraqueza? Mas nós temos que orar. Porque o diabo sabe que ele sabe que o combustível para fazer o crente, prosseguir, para fazer o crente ir adiante é a oração. Ele sabe que ali o crente ele tem que orar. O combustível do crente é oração. Se não tiver oração, pode reparar uma pessoa que ela começa a se desviar do evangelho. Primeiro ela para de orar. Pode reparar, ela para de orar, daqui a pouco não lê mais a Bíblia, daqui a pouco está desviado. Por quê? Porque o alimento, a oração é que nos dá força, a oração é que nos alimenta espiritualmente para a gente estar de pé. Por isso que o diabo ele luta com você para você não orar. Por isso o diabo ele luta com você para você não orar, porque ele sabe que a resposta, a chave da vitória está na oração. Quem pode dar glória a Deus?